Doutor Vinícius. Boa noite a todos. Presidente Joel Lobato, meus parabéns pela fala do senhor. Hoje eu me senti representado, de fato, por um presidente do sindicato. O senhor hoje me afagou na sua fala enquanto produtor rural. Vamos lá, vou tentar resumir ao máximo, porque é tanta coisa. Eu acho, Raul, doutores, que um projeto desse tem tudo para dar certo. Mas a gente tem que corrigir várias arestas, vários pontos do passado primeiro. Minha mãe está ali e eu fui um menino um pouco arteiro, doutor. E levei algumas surras, seu Mauro. Quando eu levava algumas surras, eu nunca deixei de respeitá-la e amá-la, mas eu ficava uns bons dias com o pé atrás com ela. Hoje o produtor rural, e aqui eu falo não só como advogado, mas como produtor rural que sou, esse produtor rural, esse garoto, esse menino, com receio de chegar, com receio de ir até o governo, porque o governo tem sido muito eficiente, e a gente não tira o mérito do governo no que diz respeito da política externa, da política ambiental. A Operação Curupira, os números estão aí, que mostram a eficiência. A repressão está excelente. Mas e a regularização? Falou-se muito do decreto, o decreto eu li por várias vezes, é um texto magnífico, ótimo. É o alicerce, para que não haja dúvidas. O decreto são apenas 10 artigos, que é o alicerce de uma casa que está sendo construída hoje. Ali não traz quais são as regularizações, quais são as exigências, não, coloca, aí institui o programa e ali vai iniciar. Mas para iniciar, doutor Raul, aí é onde eu vou deixar uma pergunta crucial para o senhor. Hoje eu quero aderir ao programa. E a minha regularização fundiária? O senhor mesmo é testemunha que eu entrei com um pedido de regularização fundiária no ITERPA há 3 anos. Está lá. E igual a mim, tantos outros. A gente tem até eu vou fazer a pergunta do senhor, que o senhor pediu para me fazer a pergunta, nós temos um sistema da ADEPARÁ, eu acho que, eu vou falar as minhas dores da ADEPARÁ, aproveitar que a gente está falando talvez aqui em nome de muitos. A gente sabe que evoluiu muito o CIGEAGRO. O problema maior hoje é justamente, a gente tem visto o produtor rural, a liberação do boleto. Há uma possibilidade, já fugindo um pouco do tema, desculpa, mas acho que é importante, de se voltar talvez o crédito de forma um pouco mais imediata, que já resolveria, no meu problema resolveria, porque eu sempre tinha lá 1.000, 2.000 de crédito. Hoje tem dia que eu me acostumei, doutor, eu acostumei mal, doutor, seu Mauro Lúcio, a deixar para emitir a GTA no dia anterior ao embarque. E hoje eu estou sendo apertado, porque antes eu tinha crédito, saía na hora. Hoje, muitas vezes, eu ligo, seu João, vai sair só amanhã, que eu só lembrei hoje, porque o sistema antigo me deixou mal acostumado, porque era esse excelente. Eu acho assim, agradecer, parabenizar, virou um programa muito bom, eu tenho acompanhado dele, mas acho que o gargalo hoje é volta o crédito, eu acho que resolve muita parte. Então, assim, a minha pergunta principal é o seguinte: quando eu me deparo com um texto do decreto desse, é inevitável uma injeção de ânimos, doutor Joel. Quando o senhor me mostra esses números, eu vou vender boi a $8. Mas quando se criou uma APA ali, eu tive uma injeção de ânimo que se perdeu. Quando se criou o CAR, nós tivemos reuniões similares a essa, que todos tiveram uma injeção de ânimos, agora nossos problemas resolveram e se perdeu. Quando criou o Código Florestal em 2008, o PRA, Programa de Regularização Ambiental, as ONGs até caiu batendo em cima da gente, seu Mauro, porque era uma anistia aos criminosos. E mesmo assim nós ficamos firmes, fomos para o STF e o PRA se perdeu. Territórios Sustentáveis é um programa magnífico. De certa forma, não alcançou os objetivos. Então o meu medo hoje é eu querer aderir a esse programa, que é maravilhoso, mas eu não estou pronto. Eu não tive as oportunidades que o senhor Mauro Lúcio teve. Mas não porque eu não quero. A presença dos produtores aqui é um significado que ele quer. Então, tal qual aquele garoto que apanhou e tem medo, eu acho que precisa um pouco mais de um afago por parte do governador para com o produtor rural.
A partir do momento que ele vai na COP28 e anuncia, eu vou contar um testemunho pessoal, anuncia que vai fazer a rastreabilidade no estado do Pará, teve um amigo meu de Goiás que me ligou: ô, como é que é esse trem? Você está aí no Pará, você é advogado, produtor rural? Eu falei: moço, estou sabendo agora. Ele anunciou lá, por que ele não veio anunciar isso primeiro, aqui, discutir com a gente? A gente fica sabendo as coisas através da mídia internacional. Eu acho que falta ainda, para esse programa ser sucesso, menos repressão, e aqui eu jamais falo que a repressão é indevida, ela é necessária. Eu sempre falo que a curupira é necessária para separar o joio do trigo. Mas, doutor Raul, a partir do momento que nós estamos lá na Xinguri, que o senhor conhece, lá em São Fés do Xingu, e o senhor não tem a noção da quantidade de pequenos produtores rurais que eu estou atendendo com 0,5 hectare de embargo. Uma roça de arroz que ele plantou. Porque a SEMAS foi lá e multou ele. Esse produtor, o senhor não pega ele numa reunião dessa nunca, porque ele escaldou. Ele perdeu o crédito, ele não tem coragem de chegar. Quando eu chego para o produtor rural e vou tentar conversar com o seu João Bueno, com o Paulinelli aqui, que o decreto 6.514 fala que o embargo restringe-se à área efetivamente do dano. Aí o produtor rural me pergunta: doutor, mas eu tenho uma área de 100 alqueires, eu estou com 5 alqueires embargados, só que está bloqueando minha área toda. E o senhor está falando que a lei fala que restringe-se? Sim, mas meu CAR lá, né, Roberto, está bloqueado 100%. Os meus 95%. E o produtor rural sabe o direito dele. Então, é um programa que eu parabenizo, e a minha pergunta que eu faço é o seguinte: o governo do estado lançou uma meta ousada de 25 e 26 do programa. O texto do programa é maravilhoso. Eu, como produtor rural, faço o meu compromisso. Eu vou aderir ao programa até 26, ou até 25. E eu devolvo o compromisso de vocês. Eu, advogado, tenho mais de 1.000 processos, doutor Raul, lá nas SEMAS, de legitimidade passiva, que eu faço defesa dos produtores, há décadas. E a vantagem, pessoal, que eu acho interessante, que aqui, para mim falar a verdade, eu não preciso falar mal do Helder, nem do Jatene, não preciso, não estou batendo, não estou falando mal de nenhum governador, estou falando de problemas de décadas que nós estamos enfrentando aqui, de 30, 40 anos. Então, para finalizar, desculpe por me alongar, eu faço uma pergunta, um compromisso. Eu vou aderir ao programa até 2026. O governo do estado se compromete a regularizar ambientalmente, fundiariamente e incentivos à minha propriedade até lá? Porque se conseguir, o programa será um sucesso. Se não, vai ser mais um CAR, um PRA, infelizmente, porque eu não vou conseguir. O meu processo de regularização está lá. Se chegar 2026, o meu PRA não estiver aprovado, isso não é por culpa minha, é por inoperância do Estado, seja por volume de serviço, seja pela imensidão da área. Mas se vencer o 2026, mesmo que haja uma multa para quem não aderir, e eu estiver com o meu PRA pendente, o meu CAR pendente, a minha terra sem uma escritura, mesmo meu processo estando lá, e aqui é importante separar o joio do trigo, aquele produtor que preenche os requisitos, não vai valer nada isso aqui, porque eu não vou conseguir aderir. Então, eu assumo a minha parte. Os senhores conseguem fazer isso, que está no artigo 3º, fundiário, ambiental, incentivos, até 2026? Se conseguir, é um parabéns. Se não, a gente tem que reavaliar a 4 mãos, inserir o produtor na discussão. Não ir anunciar um programa dessa magnitude lá na COP. Anuncie aqui, porque lá está discutindo o destino dessas pessoas, não é das pessoas que moram lá. O que está se tratando e sendo anunciado fora, reflete diretamente no meu bolso, dos meus vizinhos. Então, o que a gente precisa, para esse programa dar um sucesso, são 2 pilares principais. Veja o produtor rural. Coloque o doutor Joel ou a FAEPA numa mesa na COP30. Não cometa essa injustiça de não colocar o produtor rural numa mesa, no local de destaque da COP30. Porque senão ela vai ser um evento vazio. Segundo, corrija os fantasmas do passado. Corrija os fantasmas do passado. Conserte a casa.
Arrume o piso da casa antes de fazer uma festa. E venha mais até nós. O exterior, a Suíça, a Copa é importante, mas eu me preocupo muito com cada um desses aqui, ó. Esses que estão sofrendo na pele. Então anuncie aqui. Então meu compromisso está feito, doutor Raul. Se a minha propriedade tiver ok. Então, faça a parte de vocês, que a minha eu garanto. E finalizo o seguinte, eu tenho 35 anos de Pará, doutor Joel, tem mais ou menos isso também. Eu nunca vi um produtor rural, principalmente do sul do Pará, onde eu conheço, tão conscientizado. Eu falava agora há pouco, doutor Raul, vocês têm uma oportunidade de ouro na mão, porque nós não estamos falando mais com aquele produtor rural de antigamente, da década de 80, com a visão de desmatar, de quanto mais melhor. Hoje esses são exceção. Então aproveite essa adesão, essa conscientização, essa vontade de se regularizar, porque eu particularmente estou cansado de ser chamado de bandido mundo afora. Eu não sou bandido. Eu posso ter meus defeitos, mas agora bandido eu não sou, muito pelo contrário. Eu pago para preservar o meio ambiente, porque eu compro uma fazenda de 80 alqueires, só posso usar, de 100 alqueires só posso usar 20. Os 80 eu estou pagando para o meio ambiente ser cuidado. Obrigado.